como um empresário consegue convencer as autoridades brasileiras e fundar uma empresa aérea sem nenhum real no bolso. Uma investigação exclusiva revela por que esse negócio deixou no prejuízo milhares de clientes e também o passo a passo do que parecia ser uma história de sucesso. Mas envolve golpes, empresas laranjas e milhões que nunca existiram. Uma empresa de transporte rodoviário fundada na década de 1950, que fez parte da história de muitos brasileiros. Passei 32 anos na aviação Itapemirim. Transformada em um grande grupo que fundou uma companhia aérea em plena pandemia da Covid-19. Uma empresa constituída para operar sem a menor estruturação, tanto econômica quanto financeira. O que ninguém sabia era que um empresário tinha colocado de pé um plano ousado, sem nenhum real em caixa. Ousado, sem dúvida ousado, mas factível. O resultado não poderia ser diferente. Às vésperas das festas de fim de ano em 2021, 5.670 passageiros com voos cancelados. Os meus pais são pessoas idosas, né, que vivem até hoje, e eu não estava nesse Natal com a minha família. Quase 1.000 funcionários lesados. O aeronauta, o piloto, o comissário naquele minuto, ele estava sendo uma vítima a mais. Dívidas milionárias pelo caminho. Como um empresário até então desconhecido no mercado da aviação cria uma empresa aérea do dia para a noite sem dinheiro? A Record teve acesso a uma investigação do Ministério Público de São Paulo que levantou o passado de Sidney Piva de Jesus, o então dono da ITA Transportes Aéreos. E mostra agora a realidade por trás do homem que, segundo a promotoria, enganou autoridades, fornecedores, funcionários e clientes e usou pessoas simples que nunca havia visto para operar um golpe milionário. Sidney Piva é paranaense. Começou a carreira em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde abriu um armarinho. Mais tarde, criou um jeito inusitado de operar. Passou a comprar empresas em dificuldades financeiras. Este advogado diz que os clientes dele, que eram proprietários de uma metalúrgica, venderam a companhia a Sidney por 13 milhões de reais. Imediatamente começou a vender tudo. Mandou embora diversos empregados sem liquidar as dívidas, não saldou as dívidas tributárias, não saldou as dívidas bancárias. Em 2017, foi a vez da Itapemirim. A tradicional aviação, fundada no Espírito Santo, estava quebrada. Devia cerca de 300 milhões de reais. Sidney comprou a empresa pelo valor simbólico de R$1. O compromisso era pagar as dívidas e também os funcionários. Na mesma hora, o que a gente pensou é coitados deles. Mais um que vai ser enganado. De fato, segundo o Ministério Público, o novo dono passou a fazer demissões em massa e não cumpriu o acordo. Inicialmente, pagaram 2 prestações e depois não pagaram mais nada. Não recebi nada, inclusive eu vim pedir socorro aqui ao sindicato, então eu tenho um período de 24 anos que eu não recebi. Hoje, mais de 200 funcionários na cidade de Cachoeiro do Itapemirim movem ações trabalhistas contra a empresa. Foi, assim, muito cruel com esses trabalhadores. Nós fomos, não vou dizer iludidos, nós acreditamos nas pessoas que estavam à frente dessa recuperação, porque nós sabíamos que tinha patrimônio suficiente para poder pagar. Em meio à recuperação judicial, Sidney Piva resolveu fundar no mesmo grupo uma companhia aérea. Para isso, contratou um especialista no setor, que deixou a empresa antes mesmo do primeiro avião decolar. Constituí a equipe, constituímos toda a estrutura, certifiquei a empresa junto à ANAC, informei ao Sidney, dei a minha perspectiva de quebra da empresa, falei que a empresa não passaria de dezembro. Sidney dizia que dinheiro não seria problema. Numa viagem a Dubai, nos Emirados Árabes, com o então governador de São Paulo, João Dória, e um grupo de empresários, ele disse que conseguiu uma promessa de investimentos bilionários. Fui abordado por um fundo árabe, sim,
que é da família Maktoum, que são os príncipes herdeiros dos Emirados Árabes. Inicialmente fizeram uma previsão de aporte de 500 milhões de dólares. Foi com essa promessa que o empresário apresentou ao mercado brasileiro a nova empresa aérea. Nós recebemos essa notícia com muita tristeza, porque nós sabíamos que a empresa ela não tinha condições de abrir uma empresa aérea porque ela não tinha pagado nem a gente. O dinheiro dos árabes nunca chegou. Em depoimento ao promotor do caso, Sidney alega que a pandemia teria atrapalhado o negócio. E em nenhum momento ele apresentou documento, apresentou alguma prova concreta de que realmente havia aquela promessa de aporte. E essa promessa de aporte fez com que a sociedade, fez com que os funcionários, os aeronautas, os consumidores acreditassem na viabilidade daquela empresa. Sidney passou a usar recursos da Itapemirim na operação da ITA Transportes Aéreos. Entre agosto de 2020 e outubro de 2021, a Aviação Itapemirim repassou 36 milhões de reais para a empresa aérea. Abrimos um contrato de mútuo, do conhecimento do administrador judicial e do juiz. Abrimos esse procedimento e começamos a utilizar o dinheiro de acordo com a necessidade. A ITA arrendou 6 aviões, contratou 1.000 funcionários e fornecedores, entre eles uma empresa de prestação de serviços aeroportuários. Sem pagamentos, a empresa parou de atender a ITA em dezembro de 2021. O promotor afirma que a dívida é de 15 milhões de reais. A empresa terceirizada não quis se manifestar. Sem contar com esse serviço, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, proibiu a ITA Transportes Aéreos de operar. Um desespero para quem tinha passagens compradas e foi obrigado a acionar a justiça. Não se achava a empresa Itapemirim. Eu tentei buscar outras empresas que eram em conjunto do grupo, também não achavam. E quando, por fim, o juiz decretou que estava finalizado, que eu poderia receber, que ia bloquear as contas, foi quando a justiça decretou falência do processo e o meu processo foi extinto. Em fevereiro de 2022, a Justiça em São Paulo afastou Sidney Piva da presidência do Grupo Itapemirim, que abriu falência e hoje deve 253 milhões de reais a credores e mais de 2 bilhões em impostos. Eu não recebi nenhum tipo de retorno, eu não recebi nenhum tipo de ressarcimento. Em dezembro de 2021, nesta entrevista à Record, Sidney Piva prometeu pagar todas as dívidas. Tem que falar para esse cliente, eu vou te ressarcir, eu não vou te deixar na mão, eu vou te atender. O empresário usou tornozeleira eletrônica durante 5 meses e teve a prisão pedida pelo Ministério Público, mas nunca chegou a ser preso. Ele é acusado de crimes contra relações de consumo e organização do trabalho e também de estelionato. Hoje, as denúncias criminais são investigadas dentro do processo da falência da Itapemirim. Antes de atuar no setor aéreo, Sidney Piva colecionou problemas com a justiça e também com a polícia. Aqui em São Paulo, ele é investigado por uso de documentos falsos. Segundo a Polícia Civil, Sidney apresentou 3 identidades diferentes. E mais, uma briga com uma ex-sócia revelou um esquema de empresas fantasmas. No Acre, um agricultor tem a conta bancária bloqueada pela justiça e descobre que é sócio de uma empresa em São Paulo, lugar em que ele nunca pisou, segundo o defensor público que cuida do caso. Sempre residiu na comarca de Acrelândia e estava surpreso com, inclusive, ações trabalhistas em face do seu nome, né, constando na Justiça Trabalhista, com penhoras de bens, com bloqueio de conta bancária. O mesmo aconteceu com esta mulher, que trabalhava num pet shop em São Paulo. Fui dar entrada no meu auxílio-desemprego. Quando eu cheguei para poder dar a entrada, me falaram que eu não poderia receber o meu seguro-desemprego porque eu era sócia numa empresa. A polícia já descobriu que nesta sociedade constava ainda o nome de outra mulher.
Em depoimento em 2019, ela disse que era moradora de rua e usuária de drogas. Recebeu dinheiro para assinar alguns papéis, que na verdade eram documentos para a abertura da empresa fantasma. A ex-sócia de Sidney Piva afirmou que ele é quem está por trás desse esquema. Este recibo mostra que o pagamento de taxas de uma das empresas na Junta Comercial de São Paulo foi feito por Sidney Piva. A junta disse à Justiça do Acre que não foi responsável pela situação do agricultor e não respondeu nosso pedido de explicação sobre a abertura das empresas. Este advogado especialista em direito empresarial explica que o processo de abertura de empresas no país não impede fraudes como essa. Para levar registro na junta, ele precisa, além do ato societário assinado, ele vai ter que preencher um cadastro da junta comercial e vai ter que apresentar documentos de identificação, comprovante de residência. Então, a junta comercial nunca manda uma pessoa para verificar se o solicitante do registro ou a sociedade tem efetivamente sede naquele lugar. Sidney Piva abriu ainda uma empresa no Reino Unido, declarando um capital bilionário, 785 milhões de libras esterlinas, o equivalente a quase 5 bilhões de reais. Mas o documento que ele apresentou para justificar o valor da empresa é este, um título do Tesouro Nacional de 1927, que, segundo o próprio Tesouro Nacional, não tem nenhum valor. A empresa foi fechada. Procuramos Sidney Piva em 2 endereços em São Paulo, que ele mesmo declarou à Justiça e à polícia. Neste condomínio de luxo, o porteiro esclarece. Não mora mais? Não mora mais, ele mudou. Nesta mansão, a poucos quilômetros de distância, ninguém atendeu. Fizemos contato com o advogado do empresário. Ele afirmou que o cliente não tem interesse em falar sobre as denúncias. O homem que planejou voos tão altos, driblou autoridades e enganou clientes. Hoje tem endereço incerto e agora prefere se calar. Uma ótima gestão feita por mim de manter uma empresa já quebrada todo esse tempo. De falar que ia pagar a gente, o dinheiro que quiser pagar, eles gastaram todo. E o dinheiro foi para onde? Foi pro bolso deles, pro nosso não foi.